O calor da tarde parecia ter se instalado para sempre naquele trecho da beira-mar, onde o sol batia com força contra o calçamento gasto, salpicando de brilho as poças de água salgada deixadas pelas ondas. O cheiro de maresia se misturava ao perfume doce dos cajus vendidos em cestas improvisadas, enquanto crianças corriam com os pés molhados e risadas abertas, indiferentes ao tempo e à poeira do mundo. Lia caminhava lentamente, sentindo a areia grudando nos tornozelos e a brisa suave que mexia em sua saia longa e leve. Aos 34 anos, tinha a aparência serena de quem aprendeu a andar sozinha, mas os olhos escuros escondiam um turbilhão de lembranças que não pareciam mais querer deixá-la em paz. Havia voltado àquela cidade litorânea depois de muitos anos, não por saudade, mas por necessidade. A herança de uma tia distante deixara-lhe uma casa simples, de janelas azuis e paredes descascadas, a poucas quadras da praia. Era ali, entre mergulhos solitários e caminhadas silenciosas, que tentava reorganizar os pedaços do que restara de si mesma após o fim de um casamento longo e desgastado. Não procurava nada, nem companhia, nem emoção, nem sequer respostas. Lia apenas caminhava, como naquele dia em que passou diante da velha barraca de cocos na esquina da rua principal. A barraca estava ali desde sempre, montada entre dois coqueiros retorcidos, com uma lona desbotada pelo tempo e uma pequena placa de madeira onde se lia coco gelado, natural ou batido. Atrás do balcão improvisado, um homem de barba branca aparada com capricho, braços fortes e pele queimada de sol, cortava um coco com a lâmina afiada do facão. Ele tinha um modo de se mover que não condizia com os anos que carregava. Havia firmeza, destreza e algo nos olhos, um brilho cálido, um toque de ironia, que sugeria que nem tudo nele era previsível. Seu nome era Osmar, e ela só soube disso dias depois. Naquele momento, apenas se deteve, mais por hábito do que por vontade, e pediu um coco gelado. Ele a olhou por um instante longo demais, como se a reconhecesse de algum lugar, antes de sorrir com a boca só de um lado. De onde vem esse olhar que parece que vê além do mar? Perguntou ele, enquanto golpeava o coco com uma precisão que beirava o artístico. Lia franziu a testa, surpresa com a pergunta. Acho que vem do cansaço, respondeu quase sem pensar. Osmar soltou uma risada baixa, daquelas que vibram no peito antes de saírem pela garganta. Então senta um pouco e descansa, moça. A sombra aqui é boa conselheira. Ela hesitou, mas havia algo naquele tom de voz, na forma como ele a olhava, não como quem observa um corpo, mas como quem lê uma intenção, que a fez aceitar o convite. Sentou-se no banco de madeira encostado à lateral da barraca, sentindo a chinamadeira quente sob a pele e observando os gestos firmes do vendedor. Conversaram sobre amenidades no início, o tempo, os turistas, a água do mar. Mas logo a conversa deslizou para terrenos mais íntimos, como quem, sem perceber, se deixa levar por uma correnteza morna e perigosa. Ela falou sobre a casa herdada, ele sobre os anos que passou construindo aquela vida simples, depois que largou um emprego formal e decidiu viver de sol, mar e coco. Com o passar dos dias, ela começou a passar sempre por ali, às vezes apenas com um aceno, outras vezes com um novo vestido de algodão que balançava com o vento, trazendo com ele um aroma suave de sabonete e sol. Osmar passou a esperar por ela, ajeitando a barraca antes do horário habitual, cortando um coco com mais zelo do que o necessário. O modo como a olhava era diferente. Ele demorava nos olhares, percorria o rosto dela com os olhos como se quisesse decifrar segredos que nem ela mesma sabia esconder. E Lia, mesmo sem entender bem o que era aquilo, começou a perceber que seu corpo reagia àquele olhar,
uma eletricidade sutil que percorria sua pele quando ele se aproximava, uma onda de calor que nascia no peito e se espalhava sem pedir licença. Numa tarde em que o calor parecia dobrado e as nuvens pesavam no céu, Lia apareceu com o rosto suado e os ombros expostos ao sol. Osmar a observou como se ela fosse um segredo em forma de mulher, e quando ela se aproximou, sem dizer nada, ele abriu um sorriso lento, quase preguiçoso. Hoje tá calor demais. Pode entrar um pouco aqui atrás, que venta melhor. Ela hesitou. Olhou para o lado, para os coqueiros, para o mar, mas não havia ninguém olhando, e havia algo na voz dele. Não era um convite direto, nem um comando. Era quase um sussurro, uma cumplicidade. Algo que despertava uma lembrança antiga de quando alguém a desejava, apenas por estar ali, viva, respirando, suando sob o sol. Ela entrou. A lona da barraca se fechava atrás como uma cortina improvisada, deixando passar apenas fragmentos de luz. Ali dentro, o som do mar parecia mais abafado, e o cheiro de coco fresco misturava-se ao perfume da pele de Lia. Osmar se aproximou devagar, e ela sentiu a presença dele como um campo magnético, como se o corpo dele gerasse um calor que tocava o dela mesmo sem contato. Ela tentou dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio denso e pulsante. Mas antes que pudesse falar, ele levantou a mão e, com a ponta dos dedos, afastou delicadamente um fio de cabelo grudado ao pescoço dela pelo suor. Foi um toque breve, mas suficiente para acender uma centelha que se espalhou em sua pele, fazendo-a fechar os olhos por um segundo a mais do que o necessário. Quando os abriu, os olhos dele estavam ali, fixos nos seus, e havia algo neles, uma fome contida, uma ternura bruta, que fez o ar ao redor se tornar mais denso. Osmar não se moveu, mas sua respiração havia mudado. Agora era mais lenta, mais profunda, como se contivesse algo indomável. E Lia, pela primeira vez em muito tempo, não quis fugir. Ela permaneceu ali, sentindo o calor da pele, o cheiro do corpo masculino tão próximo. E o mundo ao redor foi ficando mais distante, como se existisse apenas aquele instante entre dois corpos que ainda não se tocaram, mas já ardem por dentro. A tensão era palpável, vibrava no ar entre eles. A proximidade dos rostos, os dedos ainda suspensos perto do pescoço dela, o sopro do vento que fazia a lona balançar como um véu de promessas. Foi então que Osmar deu um passo mais perto, e o mundo pareceu prender a respiração. Lia não sabia dizer se foi ele quem se aproximou ou se foi ela quem cedeu primeiro. Talvez os dois. Talvez aquilo fosse inevitável. Uma dança antiga que os corpos conheciam antes mesmo das palavras tentarem nomear. Osmar parou tão próximo que ela sentiu a respiração dele tocar a sua pele como brisa morna. O coração dela batia alto, como se ecoasse no espaço apertado da barraca, preenchendo cada fresta de silêncio com um tambor surdo e íntimo. Os olhos dele passearam pelo rosto dela, demorando-se na curva do queixo, na linha da clavícula que o decote do vestido deixava visível, no brilho de suor que se formava na base de seu pescoço. Não havia pressa nos olhos de Osmar, apenas aquela mesma firmeza lenta com que ele manejava o facão, como se cada gesto seu tivesse sido ensaiado ao longo de uma vida inteira. Você sabe o que está acontecendo aqui, Lia? Ele perguntou, a voz rouca, baixa, como se tivesse medo de espantar o momento. Ela engoliu em seco, mas não respondeu. Em vez disso, abaixou os olhos, tímida e corajosa ao mesmo tempo, deixando que um silêncio carregado falasse por ela. Osmar levantou a mão devagar, os dedos encostando de leve no braço dela, e o toque foi como uma descarga, sutil, quente, elétrico. Lia estremeceu, não de medo, mas de reconhecimento. Era como se o corpo dela, adormecido por anos de monotonia emocional,
estivesse despertando com a simples carícia de um homem que não precisava de artifícios para ser intenso. Faz tempo que ninguém me olha assim, ela disse por fim, a voz entrecortada, como se ainda houvesse algo em mim que valesse a pena ser descoberto. Osmar sorriu com suavidade e tristeza. É que ninguém olhou direito, Lia, ou não teve coragem de ver. Então, com a mesma calma com que cortava um coco, ele levou a mão ao rosto dela e traçou com os dedos uma linha imaginária entre a têmpora e a linha do maxilar. Lia fechou os olhos. O calor daquele toque era mais que físico. Era como se alguém finalmente a visse inteira, com todas as suas feridas, todas as suas ausências, todos os seus desejos ocultos. O cheiro de coco fresco, da madeira úmida da barraca, da pele dele, tudo parecia envolvê-la numa espécie de transe. A tensão entre os dois se adensava, como o ar antes da tempestade. Os rostos tão próximos, os corpos quase se tocando, e ainda assim nada acontecia, nada além daquele silêncio que gritava. Quando Lia abriu os olhos, viu que Osmar a observava com uma ternura intensa, quase reverente. Ele não era um homem apressado. Seu desejo era mais profundo, mais consciente, como se cada gesto estivesse enraizado na certeza do tempo e não na fome do instante. Eu não quero te assustar, ele murmurou, nem quebrar algo que talvez você nem soubesse que ainda podia sentir. Lia respirou fundo e, como quem mergulha, levou a mão até o peito dele. Sentiu os batimentos sob os dedos, fortes, regulares, quentes. Ele cobriu a mão dela com a sua e, por um momento, os dois ficaram assim, imóveis, conectados por um ponto de calor entre os peitos e os olhares. Me mostra, ela sussurrou, e era impossível dizer se era um pedido, um desafio ou uma confissão. Então ele se moveu, lentamente, como quem respeita o tempo do outro, como quem sabe que a espera faz parte do desejo. Osmar se inclinou e o rosto dele tocou o dela com uma delicadeza que Lia não sabia mais existir. Os lábios dele roçaram os seus como uma brisa tímida, um sopro quase infantil, mas que incendiava por dentro. Foi um beijo que não buscava invadir, mas convidar. Um beijo que dizia: estou aqui se você quiser. Ela respondeu com um leve movimento da boca, abrindo espaço, cedendo. E o beijo se aprofundou, ainda calmo, mas carregado de algo quase sagrado. Não havia urgência, mas havia uma intensidade que fazia seu corpo vibrar de dentro para fora. Cada toque de língua, cada deslizar de lábios era como um segredo sussurrado no escuro. As mãos dele desceram pelas costas dela, quentes e firmes, traçando o contorno da coluna até a base da cintura. Lia sentiu a pele arrepiar sob o vestido. Sentiu o calor se espalhar em ondas, como se seu corpo finalmente recordasse o que era ser tocado com desejo e respeito ao mesmo tempo. O beijo se quebrou por um segundo, só para que pudessem se olhar. Havia um brilho novo nos olhos dela, algo que não era apenas desejo, era gratidão, espanto, renascimento. Faz muito tempo que não sinto isso, ela murmurou. Então a gente vai devagar, ele respondeu. Um passo de cada vez, sem pressa, mas sem voltar atrás. Lia assentiu e naquele instante sabia que o mundo lá fora ainda estava lá, com seus julgamentos, seus relógios, suas rotinas frias. Mas ali, entre a lona balançando, o cheiro de coco e o calor de um corpo que sabia esperar, ela tinha encontrado algo raro, a chance de sentir de novo, de querer de novo. E naquele começo de entardecer, em que a luz dourada se infiltrava como carícia pelas frestas da barraca, Lia deixou-se levar. Por ele, por si mesma, pelo desejo que agora pulsava vivo, quente, inegável. Foi apenas o início, mas um início que prometia tudo. Lia encostou-se na estrutura de madeira atrás dela, o tecido leve do vestido colando a pele levemente úmida.
Osmar permaneceu diante dela, a pouca distância, os olhos fixos em seu rosto, como quem contempla uma paisagem que não se vê duas vezes na vida. Seus dedos ainda estavam sobre a cintura dela, mas não a seguravam, apenas repousavam ali, como se aquele toque contivesse mais intimidade do que qualquer abraço poderia carregar. Você é uma surpresa, ele disse em voz baixa, quase num sopro. Ela sorriu, mas havia algo mais profundo por trás daquele sorriso. Uma fragilidade, uma sede, um medo também. Às vezes, nem eu sei mais quem sou, mas aqui, com você, parece que alguma parte de mim voltou a respirar. Osmar fechou os olhos por um segundo, como se absorvesse aquela confissão dentro do peito. Quando voltou a encará-la, havia nos olhos dele um brilho novo, um respeito que ia além do desejo, algo que tocava em silêncio as camadas mais fundas do ser. Com um gesto calmo, ele se aproximou mais e o corpo dela respondeu sem hesitação, movendo-se quase imperceptivelmente, como se buscasse aquele calor. O toque de seus corpos era apenas sugerido, uma proximidade que fazia o ar entre eles vibrar de antecipação. Os olhos se encontraram por um segundo longo demais, e então, sem uma palavra, ele se inclinou e pousou os lábios na curva entre o pescoço e o ombro dela. Foi um beijo casto, quase irreverente, mas que acendeu em Lia um fogo que parecia vir das entranhas. Seu corpo reagiu com um arrepio visível, um tremor leve que percorreu sua espinha e fez sua respiração acelerar. Osmar permaneceu ali por alguns segundos, apenas respirando aquele lugar onde a pele dela era mais sensível, mais viva. Quando ergueu o rosto, os olhos dela estavam fechados. Eu gosto de como você me toca, ela disse, quase num sussurro. É como se não quisesse me possuir, mas me escutar. Porque é isso que eu quero, ele respondeu. Te ouvir inteira, com os dedos, os olhos, a boca. Quero descobrir seus silêncios. Ela abriu os olhos devagar, e ele viu ali uma mulher que havia sido machucada pelo tempo, pelas expectativas quebradas, por tudo o que fora dado e não devolvido. Mas também viu nela a força que persistia em querer sentir, em não se esconder, mesmo depois de tanto. Osmar a tocou então com mais intenção. Deslizou os dedos pela lateral de seu braço até encontrar a mão dela e entrelaçou os dedos nos seus como se aquela conexão fosse uma corda lançada entre dois abismos. Lia apertou a mão dele com força, como quem reconhece que está segura. Não porque não há perigo, mas porque agora há alguém ao lado. Os rostos se aproximaram de novo, e o beijo que veio desta vez foi mais profundo, sem pressa, mas carregado de uma tensão que crescia como a maré. A língua dele encontrou a dela com doçura, explorando cada gesto, cada recuo, como se dançassem uma coreografia esquecida que seus corpos sabiam de cor. As mãos de Osmar passearam pelas costas dela, pelos ombros, até alcançarem sua nuca, onde ele a segurou com delicadeza firme, intensificando o beijo como se quisesse gravá-lo na memória. Lia sentiu o calor se espalhar entre as pernas, uma pressão suave e crescente que a fazia querer mais, querer o toque inteiro, sem véus. Mas havia também uma hesitação bonita, um temor quase sagrado de quebrar a magia daquele momento com qualquer gesto precipitado. E isso era o que mais a deixava entregue, a certeza de que ele não a queria por urgência, mas por reverência. Quando o beijo cessou, ela encostou a testa na dele, os dois respirando com dificuldade, ofegantes não pelo esforço, mas pela intensidade daquilo que compartilhavam. Do lado de fora, o som de uma gaivota passou voando e o vento arrastou consigo um pouco da lona da barraca, deixando entrar um raio de sol morno que caiu sobre os ombros dela, iluminando sua pele. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ela murmurou,
mas não quero que pare. Nem eu, respondeu ele, mas quero que seja como deve ser, no seu tempo, no nosso ritmo. E então, como se para selar aquela promessa silenciosa, Osmar se afastou um pouco, mas sem soltar a mão dela. Olhou ao redor, encontrou uma cadeira velha encostada num dos caixotes, puxou-a com cuidado e a ofereceu a ela. Lia sentou, ainda sem desviar os olhos dos dele. Ele pegou um novo coco, abriu-o com a mesma destreza de sempre e lhe ofereceu a bebida como um brinde sutil àquele momento de intimidade recém-descoberta. Acho que você me tirou o gosto por vender coco, disse ele sorrindo com os olhos. Agora eu só quero é vender calma e tocar devagar. Ela sorriu de volta, bebendo um gole, sentindo o frescor do líquido descendo pela garganta como uma carícia interna. Naquela tarde, Lia saiu da barraca sem pressa. Seus passos pela areia eram diferentes agora. Carregavam uma leveza rara, uma vibração nova. Não era paixão apenas, era a descoberta do que podia ser uma entrega verdadeira, onde o desejo era apenas um caminho para algo mais profundo. E sabia que, dali em diante, o que quer que acontecesse com Osmar, ela não esqueceria jamais aquele beijo entre as lonas, aquele toque que não pedia, apenas oferecia, e a promessa silenciosa de que, no tempo certo, eles atravessariam juntos a linha invisível entre o querer e o ter. Nos dias que se seguiram, Lia percebeu que algo dentro dela havia se modificado de forma irreversível. Ela ainda caminhava pela mesma trilha de areia, ainda sentia a brisa salgada no rosto e ouvia o vai e vem das ondas com o mesmo som reconfortante. Mas o mundo, de alguma maneira inexplicável, tinha ganhado novas cores, mais quentes, mais profundas, como se tivesse passado a ser visto através de um véu de desejo sutil e presença intensa. A barraca de Osmar se tornara o epicentro dessa transformação. Cada vez que se aproximava, o corpo dela já antecipava sua presença. O cheiro da madeira molhada, do coco recém-aberto, e agora, inconfundível, o perfume da pele dele, uma mistura terrosa e salgada, quente como o fim da tarde. Naquela quarta-feira de céu limpo, ela chegou mais cedo. O sol ainda estava alto e poucas pessoas caminhavam pela orla. A barraca estava aberta, mas vazia. Um papel preso ao balcão com uma fita dizia: "Volto em 10 minutos. Se quiser, entre." A letra era firme, redonda. Ela sorriu. Lia não hesitou. Contornou a lona da lateral da barraca e entrou no pequeno espaço que já lhe era familiar. Sentou-se no banco de madeira onde tantas vezes se perdera em conversas com Osmar e esperou. O som do mar lá fora embalava seus pensamentos e seu coração já batia com um leve descompasso de antecipação. Havia algo no ar, uma promessa, uma sensação de que aquele dia traria algo mais. Minutos depois, Osmar surgiu pelo outro lado, carregando um pequeno saco de gelo. Quando viu Lia ali, sua expressão se iluminou, não de surpresa, mas de satisfação, como se ele também soubesse que aquele momento era deles. Achei que ia chegar mais tarde, disse ele, colocando o gelo sobre uma caixa e se aproximando com passos lentos. Achei que você fosse demorar mais, ela respondeu, sem conseguir esconder o sorriso. Ele parou diante dela e a olhou como sempre olhava, com a calma de quem tem tempo, mas a intensidade de quem sabe exatamente o que deseja. A luz do sol filtrada pela lona dourava o rosto de Lia, e Osmar levou a mão até os cabelos dela, soltando uma mecha que escapara do coque improvisado. Você é linda demais quando vem assim, sem pressa, murmurou. Ela sentiu a pele arrepiar. Eu não tenho mais pressa, Osmar. Não aqui, não com você. As palavras pairaram entre eles como uma brisa quente. Ele se ajoelhou diante dela, os olhos fixos nos seus, e pousou as mãos sobre os joelhos dela,
que estavam expostos sob a saia leve. O toque era suave, mas firme. Lia sentiu o calor irradiar dali como um convite. Então deixa eu te mostrar o que acontece quando se vive no tempo certo, disse ele, e suas mãos começaram a subir, lentamente pelas coxas dela, ainda sobre o tecido. O olhar dela seguiu o gesto, fascinada pelo modo como ele sabia tocar, sem invadir, como se cada centímetro de sua pele fosse sagrado. O ar na barraca parecia mais denso. O mundo inteiro estava ali, condensado naquele pequeno espaço, entre as tábuas do chão, as lonas balançando e os dois corpos que já se reconheciam sem pressa. Osmar se aproximou mais e beijou o joelho dela, um beijo demorado, respeitoso, como uma oferenda. Depois subiu com os lábios até a altura da coxa, ainda por sobre o tecido, provocando tremores involuntários em Lia, que prendeu a respiração, os olhos fixos na cena como se fosse um sonho. Ela levou a mão ao rosto dele, acariciando os fios grisalhos com carinho. Ele ergueu os olhos e, naquele instante, tudo estava dito. Não havia mais espaço para dúvidas. O desejo deles não era apenas carnal, era emocional, espiritual. Um desejo de serem vistos, tocados, aceitos em sua inteireza. Osmar se levantou e os dois ficaram frente a frente. O calor entre eles era quase tangível. Lia pousou as mãos sobre o peito dele, sentindo os músculos sob a camisa fina. Sentiu a firmeza da idade bem vivida, o peso das experiências que ele carregava no corpo como medalhas invisíveis. Posso te beijar? Ele perguntou, a voz rouca, como se já tivesse a resposta, mas quisesse honrá-la. Você já está me beijando com os olhos, ela respondeu. O beijo veio então como um rompimento de maré, mais profundo, mais urgente, mas ainda assim terno. As bocas se encontraram com um reconhecimento que vinha do fundo. As línguas se entrelaçaram como velhos amantes reencontrados. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, apertando de leve, traçando linhas que o corpo de Lia parecia memorizar. Ela gemeu baixinho contra os lábios dele, e o som despertou algo mais forte em Osmar, que aprofundou o beijo com mais intensidade, mas sem perder o controle. Lia se entregava inteira, os dedos nos cabelos dele, puxando de leve, guiando, pedindo mais sem dizer nada. Os corpos colados, os corações acelerados e o tempo parando mais uma vez. Quando o beijo cessou, foi como emergir de um mergulho profundo. Os dois estavam ofegantes, as testas encostadas, os olhos fechados. Quem disse que quero que você pare? E naquele instante, uma nova fronteira foi cruzada, não de corpos, mas de almas. Porque quando o desejo se torna linguagem e o toque vira tradução, não há mais retorno, apenas entrega. E foi isso que prometeram um ao outro naquela tarde, com beijos, olhares, mãos, que a partir dali seriam dois que sabiam a linguagem do tempo certo, da pele que sente, do amor que não precisa de nome, porque o que nascia ali era maior que pressa, era começo de verdade. Ela não correu até a barraca naquele dia, caminhou devagar, os pés descalços na areia fria, o vestido leve esvoaçando a brisa como um segredo recém-contado. Havia uma serenidade em seu rosto, como se tivesse feito as pazes com uma parte esquecida de si mesma. Osmar já estava lá, cortando cocos com sua destreza habitual, mas quando viu Lia se aproximando, parou. Endireitou-se, limpou as mãos no pano preso à cintura e a observou por alguns segundos em silêncio. Era como se estivesse confirmando, através da presença dela, que o que haviam vivido não fora um sonho de fim de tarde. Ela parou diante dele e, por um momento, nenhum dos dois disse uma palavra. O mundo inteiro se resumiu àquele instante. 2 olhares fixos, 2 sorrisos contidos, 2 corações batendo em ritmos sincronizados.
Então Lia avançou um passo e segurou a mão dele, não com urgência, mas com uma firmeza que dizia: Eu estou aqui. Dormi bem, ela disse, como se fosse a coisa mais importante que tinha a contar. Osmar sorriu com ternura e puxou-a com suavidade para dentro da barraca. O espaço ali parecia mais íntimo agora, mais deles. A luz entrava filtrada pela lona, desenhando sombras e brilhos sobre a madeira, sobre as mãos entrelaçadas, sobre os rostos que se procuravam mais do que se viam. Eles sentaram-se no mesmo banco, os corpos se tocando de leve, como se ainda estivessem aprendendo a dança da intimidade. Osmar passou um braço por trás dos ombros de Lia, que se aninhou contra ele com naturalidade. Era impressionante como seus corpos se encaixavam sem esforço, como se aquela aproximação fosse o desfecho lógico de uma história que já se escrevia há anos em silêncio. Você tem me feito lembrar quem eu era antes de me esquecer, ela disse com os olhos pousados no peito dele. E você me fez perceber que ainda posso querer alguém com calma. Ele respondeu, os dedos traçando linhas lentas no ombro dela. A tarde foi avançando em silêncio e toques, em palavras baixas e risos roucos. Eles se beijavam devagar, com os olhos fechados, como se o tempo não existisse. A intimidade entre eles crescia com cada gesto. Quando as mãos se encontravam sob o tecido leve das roupas, já não havia hesitação. Havia aceitação, confiança, uma entrega que não vinha da carência, mas da plenitude. Lia deitou-se sobre o banco, com a cabeça repousando nas coxas de Osmar, enquanto ele acariciava seus cabelos. A palma de sua mão repousava sobre a barriga dela, e os dedos faziam desenhos invisíveis sobre a pele. Era o toque de quem conhece a delicadeza do querer. E então, ali mesmo, sem palavras, eles se despiram, não das roupas, mas das últimas defesas. As mãos de Osmar traçaram o corpo de Lia com a reverência de quem toca um altar. Ela retribuía com beijos suaves ao longo dos braços, dos ombros, do rosto. Cada gesto era carregado de sentido. Cada toque dizia mais do que qualquer promessa. Era como se cada parte de seus corpos dissesse: Eu te acolho. As roupas cederam pouco a pouco, e o ar dentro da barraca tornou-se quente, denso, cheio do perfume da pele, da brisa salgada, do desejo latente. Quando os corpos se uniram, foi como um encaixe longamente esperado, sem dor, sem medo, apenas um deslizar inevitável para dentro do outro. Eles se amaram devagar, com a calma de quem entende o valor de cada segundo. Não houve pressa. Cada movimento era um sussurro, uma celebração. A pele de Lia se arrepiava sob cada beijo, e a respiração de Osmar acelerava com cada gemido sussurrado contra seu pescoço. E quando, por fim, chegaram ao auge, foi como uma onda morna, profunda, que os tomou por inteiro e os deixou flutuando um nos braços do outro, leves, plenos, inteiros. Ficaram assim por um tempo que não se pode medir, talvez minutos, talvez horas, até que o som das ondas lá fora começou a marcar o fim do dia. Lia se vestiu lentamente, sentindo-se renascida. Osmara ajudou com o vestido, como quem embala algo precioso. Depois, com os rostos próximos, trocaram um último beijo, não de despedida, mas de certeza. O que somos agora? Ela perguntou com a voz baixa. Osmar a olhou, segurou seu rosto com ambas as mãos e disse com um sorriso que era um poema. Somos o que escolhemos sentir, e eu escolho sentir você. Naquela noite, Lia caminhou pela praia sob um céu estrelado, o coração em paz. Não porque havia encontrado um homem, mas porque com ele havia reencontrado a si mesma. E talvez, afinal, fosse isso o amor, não o que prende, mas o que liberta, não o que consome, mas o que revela. E ali, entre coqueiros, lonas e silêncios, dois mundos tinham se tocado de forma irreversível,
com ternura, com desejo, com verdade.